Nos próximos capítulos da novela Alma Gêmea, tudo começa com o Rafael que chega logo torando na emenda ali e questiona a Cristina o porquê que ela não fez logo o exame para confirmar logo essa gravidez que ela está dizendo que está. A Cristina fica toda cagada ali e diz a ele que não viu necessidade de fazer isso e que o doutor, só que o Rafael interrompe ela e diz que amanhã sem falta ela fará esse exame. Cristina tenta questionar e o Rafael diz que não tem acordo, que no dia seguinte ele vai levar ela até São Paulo e que ela vai fazer sim esse exame. Débora entra na jogada e diz que ele não se preocupe porque ela mesma vai levar a filha, só que o Rafael diz que não há precisão porque ele mesmo é quem vai levar ela porque ele quer estar presente quando ela fizer esse teste. Elas ficam caladas e o Rafael diz que isso aí não é um pedido e sim uma ordem. Cristina toda enturida e o Rafael olha para ela e diz que de fato ele quer saber se ela está realmente esperando um filho dele. A Cristina diz a ele que ela poderia ficar muito magoada com ele porque ela é noiva dele, como que poderia ele ficar tão desconfiado assim dela. A Débora também entra na jogada e diz que a filha dela trabalhou anos naquela casa ali, que tanto cuidou dele quanto do filho dele, que mesmo assim, com esse tempo todo, ele ainda não confia nela. O Rafael responde a ela que os sintomas podem induzir a uma conclusão errada e que há casos que pode acontecer da mulher achar que está grávida, só que na realidade é uma gravidez psicológica. Cristina fica zoiuda e o Rafael diz que na gravidez psicológica as mulheres sentem até todos os sintomas, mas que na verdade elas não estão grávidas e depois olha para elas e diz que procurou se informar sobre tudo isso. Cristina, sabendo que pode se lascar a qualquer momento, é aí quando ela coloca a cara cínica dela ali tentando convencer o Rafael de tudo que ela está falando. Ela diz a ele que se isso é muito importante para ele, então ela fará sim esse exame. Ela ainda diz que embora ela tenha certeza que está esperando um filho dele, só que na verdade tudo é mentira porque não tá não, vice. Rafael diz que tudo bem, mas ele irá com ela. Débora diz que ele não precisa se preocupar porque ele tem muitos afazeres e que nesse caso ela, a própria mãe, pode ir com ela. O Rafael diz que já falou para ela que ele vai também e fala para Cristina que no outro dia, logo cedo, eles sairão. Logo em seguida é quando o Rafael sobe para o seu quarto, a Débora estica suas mãos para Cristina, que olha para ela meio assustada, e a Débora percebe sim que tem alguma coisa de errado com a filha. Já lá na casa da Agnes, ela está questionando a Serena e diz que agora ela não vem ali querer lhe dizer que ela vai falar sobre as lembranças que só a Luna tinha. Então ela questiona a Serena se então ela vai falar sobre a rosa branca, não é isso? Serena fica calada e a Agnes começa a dizer um monte de coisa com ela e diz para que ela não venha com isso agora, porque todo mundo ali sabe que a Luna gostava muito daquela rosa branca que foi o Rafael quem fez para ela. A Serena, por sua vez, então entra furando, é quando ela diz que não, que ela veio ali para falar do homem por quem ela se apaixonou. Serena continua falando e a Agnes arregala o zoião pro lado da Serena, que continua dizendo a Agnes que ela veio falar ali sobre o homem por quem ela se apaixonou logo depois que o pai dela, ou o pai dela não, o pai da Luna morreu. Então a Agnes fica ainda mais curiosa com o que ela vai falar. Adelaide fica muito curiosa e pergunta a Agnes do que é que a Serena está falando. A Serena se aproxima, pega na mão da Adelaide e diz que é uma lembrança muito horrível. A Serena começa então a revelar tudo e diz que quando a dona Agnes ficou viúva lá na cidade onde ela morava, ela se apaixonou por outro homem. A Serena não para e diz que ela, Agnes, pensou até em se casar, só que é aí, nesse exato momento, quando a Agnes levanta sua mão e pede a ela que, por favor, que ela pare. A Agnes fica chocada com tudo que a Serena está revelando e pede a ela, a Serena, que, por favor, que ela pare, só que a Serena diz a ela que não, porque ela precisa ir até o fim. A Serena, então, continua falando que esse era o segredo que ela tinha com a Luna,
Só que a Serena não para e diz que só que esse homem aí tentou agarrar a Luna violentamente. A Agnes fica ali ouvindo e chocada com tudo que a Serena está revelando, e a Serena continua dizendo que por pouco não aconteceu o pior. E é nesse exato momento aí quando passa um flash na cabeça da Serena e ela se lembra novamente de tudo. E nessa cena que está passando agora, exatamente agora na cabeça da Serena, é quando a Luna foi exatamente atacada por esse homem. A Serena então começa a narrar tudo e diz a Agnes que nesse momento a Luna deu uma sapecada no meio da cara desse cara e que ele ficou muito ferido, e que até ela, a Luna, foi para a delegacia que sofreu um inquérito por conta disso. A Agnes começa a chorar e a Serena diz que a Luna era sim inocente, mas que ela sofreu muito para se defender e provar ali a sua inocência. A Agnes fica sem acreditar, bicho, em tudo que a Serena está dizendo ali. Então ela se afasta um pouco e fica lamentando pela sua filha, e depois, revoltada, ela diz que não sabe o que estava na cabeça dela para ter colocado aquele homem dentro da sua casa. Pessoal, ao você ver essa cena maravilhosa aí, que tudo está acontecendo conforme o planejado, eu peço a você que, se você estiver gostando, não esquece não, deixa o seu gostei aí, porque o YouTube sempre vai notificar você de cenas maravilhosas como essa. Voltando aqui, a Agnes diz que depois de tudo isso que aconteceu, eles vieram morar ali e que ninguém sabia de nada de tudo isso que tinha acontecido. Depois ela fala que a Luna se casou com o Rafael e aí sim, tudo foi esquecido. Adelaide diz que nunca soube disso, mas que na verdade ela até desconfiou quando ela se mudou para ali repentinamente. Adelaide então olha para Agnes e pergunta a ela o porquê que ela não lhe contou nada. A Agnes diz a ela que sempre se sentiu culpada pela morte da Luna. A Agnes continua dizendo que se ela não tivesse colocado aquele homem dentro da casa dela, se essa tragédia não tivesse acontecido, e que se ela não tivesse se mudado para ali, e que se a Luna não tivesse se casado com o Rafael, ela jamais teria sido assaltada e muito menos teria morrido. O Julian, por sua vez, se aproxima e diz que é impossível controlar a roda do destino. A Agnes diz que todas as noites ela chora porque a sua Luna morreu por culpa dela. Depois ela olha para os céus ali e diz que pede muito à Luna, a filha dela, que por favor que ela lhe perdoe. Serena, chorando muito, se aproxima e a Agnes mesmo assim olha para ela e diz que ela não é a sua filha. A Serena diz que mesmo assim ela está ali e que, se valer de alguma coisa, ela quer que ela saiba que a Luna nunca culpou ela de nada. A Agnes fica calada, muito abalada com tudo isso, e a Serena diz a ela que a memória que ela tem dentro dela da Luna é que ela está muito em paz com ela. A Agnes continua muito abalada ali, chorando muito, porque de fato ela não quer dar o braço a torcer, mas ela sabe muito bem que ali tem coisas que é sobrenatural. Então a Serena continua dizendo que a Luna ama muito ela. A Serena diz que nunca houve motivo nenhum para que ela se culpasse de nada, porque isso aí é a vida. E aí é quando acontece a grande cena, quando a Agnes dá uma carreirinha, dá um pinote até perto da Serena, só que ela trava, olha para a Serena e diz: Luna, Serena, minha filha, abre os braços e dá um grande abraço na Serena, que está chorando muito, e a Serena, que está também chorando muito de emoção. As duas se abraçam em um abraço de mãe e filha. Logo depois que a Débora está toda iludida, acreditando mesmo que a Cristina está grávida, e diz que a única esperança para elas duas é que de fato ela esteve grávida, porque no dia seguinte o Rafael vai levar ela para fazer esse exame, e que agora sim eles vão comprovar toda a verdade. E a Cristina, por sua vez, toda enturida ali, olhando para a janela, não olha nem para a mãe, com vergonha de falar a verdade. É aí quando a Débora então chama por ela e questiona por ela que ela está grávida, né? A Cristina então se volta para ela, baixa a cabeça, toda enturida, parece até que tá toda cagada. Então ela olha para a mãe e diz: não, mamãe, eu não estou. A Débora então fica revoltada, ela se senta
e diz que não acredita e questiona a filha que como assim que ela mentiu para ela esse tempo todo. A Cristina então tenta explicar para ela e diz que acreditava mesmo que ela estava grávida, só que na noite anterior as regras dela veio, ou seja, quando ela fala esse nome aí, ela está se referindo à menstruação dela. Como isso é um tempo mais antigo aí, então ele chamava por outro nome, entenderam? É aí quando a Débora se levanta ainda mais revoltada e diz que como assim, fica sem saber o que falar e diz que o Rafael vai descobrir tudo. Débora continua dizendo que ela não deveria fazer isso porque o Rafael já desconfia dela e que agora ele vai descobrir toda a verdade. A Cristina então é aí quando ela começa a revelar a verdade para a mãe e diz que o Rafael tem muitos motivos para desconfiar dela, porque de fato ela nunca transou com o Rafael. Ou seja, a cada palavra que a Cristina dá, a Débora fica ainda mais apavorada, arregala os olhos dela ali e diz que não acredita no que ela está falando, e a Cristina diz que sim, que ela pode acreditar porque ela mentiu em todo esse tempo. Já com o Rafael, que agora está com o Eduardo, o Rafael diz a ele que se a Cristina preparou de fato uma armadilha para Serena, ela, a Cristina, é capaz de tudo. O Eduardo diz a ele que ele só está assim porque ele continua apaixonado pela Serena. Rafael diz que nunca teria rompido com a Serena se ele não tivesse visto ela se beijando com outro homem. Eduardo então questiona ele se ele não teria rompido com a Serena ou com a Luna. O Rafael pergunta o que ele está querendo dizer com isso. O Eduardo diz a ele que ele sabe muito bem do que ele está dizendo porque ele amava era a Luna e não a Serena. E ainda continua dizendo que ele, o Rafael, achava que estava apaixonado pela Serena porque ela era a reencarnação da Luna, né? Rafael fica zoiudo e o Eduardo continua dizendo que não acredita nessa história de reencarnação, que isso tudo é uma grande ilusão. O Rafael diz que não vai discutir com ele os sentimentos dele e tudo o que ele quer é descobrir toda a verdade sobre a Cristina. A cena volta lá na bruxa, ou na Débora, que começa a questionar a Cristina se ela não teve de fato uma noite de amor com o Rafael. Como assim? A Cristina então começa a revelar que o Rafael estava bêbado, desesperado e que ela colocou uma química lá na bebida dele. Ela diz que o que ela colocou lá foi justamente a porção que ela, a Débora, deu a ela. A Débora então questiona se a porção que ela deu a ele, se ela não fez efeito. A Cristina diz que sim, que fez efeito, só que ele começou a delirar e acreditava estar vendo a Serena, só que ele não se aguentava nem ficar em pé. A Cristina continua dizendo à mãe que logo depois disso pegou ele, levou para o quarto e começou a beijar ele, que sempre nesse momento se comportou lá como uma qualquer. A Débora pede para que ela diga mais e a Cristina continua dizendo que fez tudo isso, só que ele sempre estava achando que ela era a Serena. Cristina ainda fala que ele estava muito tonto porque a poção foi muito forte, mas que mesmo assim alguma coisa tinha dentro dele que deixava ele entender que ele não estava beijando a Serena. Ela ainda diz que apesar que o Rafael estava tendo muitas alucinações, de nenhuma forma ele se entregou a ela. Débora fica zoiuda e a Cristina diz que assim que ele dormiu, ela foi lá, tirou todas as roupas dele e que no dia seguinte fez ele acreditar com um sorriso no rosto que eles dois tinham feito amor. A Débora se revolta ainda mais e pergunta por que ela nunca contou isso para ela e a Cristina diz que tem muita vergonha dela. Cristina se olha no espelho e diz que acredita que é muito linda, tem porte de rainha, mas que mesmo assim o único homem que ela amou se entregou aos braços dele, mas mesmo assim ele rejeitou ela. Ela, revoltada, diz a Débora que tem certeza que a beleza não vale de nada quando o homem, de fato, que a pessoa ama, está apaixonado por outra. A Débora chega perto dela, dá uma chacoalhada e pergunta por que a tempo todo ela estava dizendo para ela que estava grávida. Cristina fica calada e a Débora diz que ela ter mentido para o Rafael tudo bem, ela até aceita, mas que mentir para ela, para a própria mãe, isso ela não vai aceitar. A Cristina diz que pensou que de fato ela poderia estar grávida e a Débora fica ainda mais confusa e pergunta o que ela está dizendo. A Cristina então começa a dizer que depois de tudo isso que houve, ela tentou enganar o Rafael. É aí quando ela diz que ela tentou ter um filho de outro homem e a Débora, ó pra aí, ó, ela chega e engole seco com essa confissão da filha.
Cristina diz que na manhã seguinte, quando ela logo contou Vitória para a mãe, ela foi logo procurar pelo Guto. Débora pergunta a ela como assim o Guto? A Cristina levanta e diz que sim, que o Guto, porque um filho deles dois poderia se passar como filho de Rafael e que ela teve que ir até aquele quarto imundo que é lá do Guto para se prestar a tudo isso. Cristina confessa para a mãe que é por isso que o Guto sempre fez tudo o que ela pediu, porque ele sempre teve ela ali nos braços dele, que não foi só uma vez, mas que várias vezes. Débora fica sem saber o que falar e a Cristina diz que nunca falou isso para ela e que ele, o Guto, sempre pensou que esse filho poderia ser dele. A Débora diz a ela que ela pare agora e que ela prefere não escutar mais nada que ela está querendo ali dizer, que até está dando um embrulho nela. Débora depois se aproxima e diz que mesmo assim ela fez tudo o que ela deveria fazer porque era preciso lutar e ela lutou. Lá na casa da Agnes, ela ainda está abraçada com a Serena e diz a ela que tudo isso é inexplicável porque ela se lembrou de tudo, inclusive do segredo que só ela e a Luna sabia. A Agnes depois olha para a mãe e pergunta a ela se ela de fato tem certeza que a Luna nunca contou esse segredo para ninguém, né? Adelaide então questiona a filha e diz que como assim, se ela ainda vai procurar motivos para querer duvidar de tudo isso. Adelaide continua dizendo que a Luna jamais contaria isso e que pode jurar por tudo que é mais sagrado. A Agnes então diz que só há uma explicação, se vira para Serena e diz que ela lembrou de tudo. A Serena diz que para ela também isso é muito misterioso e que ela soube tudo isso logo depois que ela conseguiu seguir a Rosa Branca e que para ela isso também é um grande mistério. O Julian diz a ela que o que ela fez todos farão vida após vida. Sabina que chega nesse exato momento, então ela confirma tudo que o Julian está dizendo e diz que toda alma ela volta à Terra para resgatar vínculos anteriores. O Julian diz que isso se chama karma porque se trata de uma dívida que temos a resgatar ou de receber de outra pessoa. Adelaide se levanta e diz que mesmo que não se lembre das vidas passadas, nós encontramos as mesmas almas e resolvemos questões anteriores. A Agnes fica zoiuda e Adelaide diz que o mais importante de tudo isso é a gente aprender a perdoar e a amar, mesmo que tenha sido pessoas de vidas anteriores que tenham feito mal a cada um de nós. A Agnes então pergunta se então isso quer dizer que ela está recebendo ali a oportunidade de receber para ela o amor de sua filha de novo. A Serena então responde que essa é a oportunidade que elas têm de se conhecer. A Agnes continua sem conseguir entender nada ali e pergunta a Serena então por que ela voltou assim, tão humilde e tão pobre. Julian diz que cada vida é uma experiência e que dessa vez ela veio para adquirir uma nova experiência. Ele diz que tudo isso para ela é uma nova sabedoria. A Agnes diz a ela que isso não é justo e depois ela olha para Serena e pede a ela que ela venha morar ali com ela porque isso sim é justo e que ela terá muito mais conforto. A Serena então sorri e fica caladinha e Agnes diz a ela que então ela vai buscar a sua mala porque ali é o lugar dela. A Serena diz que fica muito grata a ela, mas que ela não pode vir. Pessoal, peço a você que, se possível, deixa aí o seu gostei, se inscreve no nosso canal e deixa o teu nome e a cidade de onde você nos assiste. E não esquece, todos os dias temos vídeos novos, o que de fato irá acontecer na sua novela preferida. Então vem-te embora, vice? Agradecemos a cada um de vocês, um cheiro no oi e até a próxima.